Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Uma névoa invernal pairava sobre o cemitério Greenfield, envolvendo cada lápide num véu quase irreal. James Whitman, o milionário renomado por seu império financeiro em Manhattan, caminhava lentamente entre as alamedas, um buquê de rosas brancas apertado contra o peito. A tristeza havia marcado rugas prematuras em seu rosto, e cada passo parecia pesar uma tonelada. Desde a morte de sua esposa Elizabeth 3 anos antes, nenhum evento feliz conseguirá dissipar a escuridão de sua vida. Ele ajoelhou-se diante do túmulo de Elizabeth, acariciando a pedra fria e lisa. Elizabeth, murmurou com a voz trêmula. Sinto sua falta mais do que posso expressar. As lembranças o invadiram sem serem convidadas. O primeiro encontro deles na chuva no Central Park, o riso cristalino dela, o jeito como ela iluminava qualquer ambiente. Tudo parecia ao mesmo tempo próximo e estranhamente distante. Enquanto depositava as rosas, um movimento chamou sua atenção. 2 figuras estavam um pouco mais distantes. 2 crianças gêmeas, uma menina e um menino, estavam ajoelhadas com flores murchas nas mãos. Permaneciam estranhamente silenciosas, como se respeitassem um momento sagrado que nenhum adulto deveria perturbar. O coração de James parou por um instante. Aqueles olhos castanhos profundos, aqueles rostos, era impossível. E ainda assim, um arrepio frio percorreu sua espinha. Ele se aproximou, curiosidade e inquietação se misturando. Olá, eu sou James Whitman, disse ele suavemente, tentando disfarçar o espanto na voz. Vocês são amigos da minha esposa? Os gêmeos olharam para ele. Seus rostos exibiam uma melancolia que lhe parecia familiar. A menina, a mais velha por apenas alguns minutos, murmurou. Nós somos seus filhos. Um silêncio pesado envolveu James. Suas mãos trêmulas soltaram o buquê, e as rosas caíram suavemente no chão congelado. Filhos, seus filhos? Como isso era possível? Sua esposa sempre lhe dissera que não podia ter filhos, ou pelo menos, era o que ele acreditava. James sentiu uma tempestade interior. Raiva, descrença, medo e uma estranha onda de esperança que nunca havia lhe ocorrido desde o desaparecimento de Elizabeth. Ele queria gritar, fazer 1000 perguntas, entender, mas nenhuma palavra lhe saía. Ele ajoelhou-se delicadamente ao lado dos gêmeos, tentando disfarçar a inquietação que lhe apertava o peito. Como isso é possível? Murmurou, sabendo que acabará de cruzar um limiar que nenhuma fortuna no mundo poderia apagar. O de descobrir a verdade escondida por trás do sorriso de Elizabeth. E pela primeira vez em 3 anos, James sentiu uma mistura de medo e alegria. Sua vida tinha acabado de mudar drasticamente e ele estava prestes a descobrir tudo. James Whitman permaneceu ajoelhado diante dos gêmeos com o coração disparado. Lily, a menina, ainda segurava suas flores murchas contra o peito, enquanto Samuel, o menino, observava o milionário em silêncio, com suspeita. Você é mesmo meu pai? Perguntou Lily, com a voz trêmula, mas cheia de esperança. James respirou fundo, tentando acalmar a tempestade que rugia dentro dele. Eu ainda não sei, respondeu ele suavemente, mas quero entender tudo. O menino Samuel deu um passo para trás ligeiramente, cruzando os braços. Mamãe disse que você não queria, disse ele, quase como se estivesse se protegendo de uma futura rejeição. Aquelas palavras atingiram James como uma punhalada. Ele balançou a cabeça com a garganta apertada. Não, nunca. Eu jamais teria recusado Elizabeth, e muito menos você, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Eu não sabia que você existia. Lily baixou os olhos e uma lágrima escorreu por sua bochecha. Ela não queria que você sofresse, murmurou ela. James sentiu seu mundo desmoronar e se reconstruir em um único segundo. Tudo o que ele pensava saber sobre sua vida, sobre Elizabeth, foi posto em dúvida. Ele se levantou lentamente, estendendo as mãos para as crianças. Venha comigo, disse ele, com a voz cheia de determinação. Volte para casa. Está na hora de conversarmos e nos conhecermos melhor. Os gêmeos trocaram um olhar hesitante, então, lentamente, Lily deu um passo à frente e colocou sua pequena mão na de James. Samuel, após um momento de silêncio, fez o mesmo. A jornada até a mansão de James foi carregada de silêncio e tensão, mas também de uma estranha expectativa. Cada passo parecia aproximar James de uma verdade que ele jamais imaginara. Ao chegar em seu escritório, James convidou as crianças a se sentarem no grande sofá de couro. As paredes estavam decoradas com retratos de Elizabeth, e cada detalhe parecia evocar sua presença, ao mesmo tempo reconfortante e dolorosa.
Quero saber tudo, disse James, olhando de Lily para Samuel. Como você chegou aqui, e por que minha esposa nunca me contou sobre você? Lily respirou fundo. Mamãe queria te proteger. Ela disse que você ficaria muito triste, que ela precisava nos proteger da dor. Samuel acrescentou. Mas agora ela não está mais aqui, e nós queremos te conhecer finalmente. James sentiu um nó na garganta, uma mistura de emoções. Tristeza, raiva e ternura se misturavam numa combinação dolorosa e poderosa. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma faísca de calor humano. Ele tinha filhos e faria tudo o que estivesse ao seu alcance para compensar os anos perdidos. Naquela noite, na imponente casa de Whitman, um silêncio incomum se fez presente, mas não era um silêncio de solidão. Era um silêncio repleto de promessas, de conexões a serem feitas e segredos a serem revelados. James sabia que sua vida acabará de mudar para sempre. Na manhã seguinte, James acordou com uma energia que não sentia há anos. Lily e Samuel ainda dormiam nos quartos de hóspedes, mas a presença silenciosa deles preenchia a casa com um novo calor. Cada canto da mansão parecia impregnado com as memórias de Elizabeth e, no entanto, pela primeira vez, James se sentia menos sozinho. Após tomar seu café no grande salão, ele se dirigiu ao escritório particular de Elizabeth. Lá, sob uma pilha de cartas e diários cuidadosamente organizados, encontrou um caderno de couro preto, aquele que Elizabeth chamava de meu baú de tesouros de memórias. Ele sentou-se na poltrona em frente à escrivaninha e a abriu com cuidado. As páginas estavam repletas de uma caligrafia elegante e regular, mas cada palavra parecia carregada de dor e segredos. Se James algum dia descobrir sobre nossos filhos, quero que ele saiba que agi por amor, não por traição. James sentiu o coração afundar. Não havia dúvidas. Elizabeth escondia algo enorme. Ele virou mais páginas e descobriu a verdade. Lily e Samuel não eram fruto do que todos pensavam. Tinham nascido durante uma viagem que Elizabeth fizera sozinha, depois de complicações médicas a terem impedido de engravidar naturalmente. Ela confiara as crianças a parentes de confiança, temendo que James ficasse sobrecarregado ou que sua carreira e vida fossem viradas de cabeça para baixo. Lágrimas brotaram em seus olhos. Não houve traição, apenas um amor silencioso, difícil e doloroso, oculto por anos de silêncio. Ao continuar a leitura, James encontrou uma carta endereçada aos gêmeos. Meus queridos Lily e Samuel, saibam que sempre os amei. Seu pai é um homem que teria muito orgulho de vocês, e um dia vocês o conhecerão. Mantenham a esperança e lembrem-se de que sempre estarei com vocês, em seus corações e em suas memórias. A voz de Elizabeth ecoou em suas palavras. James então compreendeu que a vida que levará após a morte dela estava incompleta, mas que essa descoberta poderia mudar todo o seu futuro. Nesse momento, Lily e Samuel entraram no escritório, curiosos para ver o que o pai estava fazendo. Papai, você encontrou alguma coisa? Perguntou Lily com a voz trêmula de esperança e preocupação. James sorriu apesar do nó na garganta causado pela emoção. Sim, estou começando a entender. Sua mãe te amava mais do que eu jamais imaginei. E eu quero compensar tudo. Samuel dá um passo à frente, hesitante. Você realmente quer ser nosso pai? James acenou com a cabeça enfaticamente. Mais do que qualquer coisa. Naquela noite, a mansão ecoava com risos tímidos e perguntas curiosas. James sabia que o caminho para recuperar o tempo perdido seria longo, mas pressentia que um laço já estava se formando. Segredos estavam sendo revelados e, com eles, a promessa de uma família reunida, pronta para enfrentar junto a um futuro que jamais ousara imaginar. Nas semanas que se seguiram, a mansão de James Whitman se encheu de uma energia nova e inesperada. O riso dos gêmeos ecoava pelos corredores, dissipando gradualmente a solidão que pesava sobre James desde a morte de Elizabeth. Apesar dessa alegria, uma pergunta permanecia no ar. Por que Elizabeth havia escondido essas crianças por tanto tempo? James sentia que precisava ir além do diário e das cartas para entender completamente. Certa tarde, ele decidiu revistar o escritório de Elizabeth com mais atenção. Atrás de uma série de arquivos financeiros e documentos jurídicos, encontrou uma caixa de madeira com as iniciais dela gravadas. Dentro, havia fotografias antigas e cartas cuidadosamente dobradas. As fotos mostravam Elizabeth com os gêmeos, ainda bebês, sorrindo em um parque ou brincando em uma casa modesta que James não conhecia. Cada imagem era um testemunho silencioso do amor que ela sentia por aquelas crianças, tão distantes dele. As cartas, porém, revelaram um segredo ainda mais surpreendente. Elizabeth tivera que lutar para garantir a segurança deles. Um ex-parceiro abusivo ameaçara sua vida e a das crianças.
Foi por esse motivo que ela confiara a Lily e Samuel a família de confiança que os criará até então. James sentiu uma profunda sensação de culpa invadi-lo. Ele acreditava que seus filhos tinham ido embora, mas agora entendia que o silêncio de sua esposa era um ato de autoproteção. A dor e o medo que guiaram suas decisões eram palpáveis nas palavras que ele leu. Lily então entrou no escritório, curiosa como sempre. Papai. Ela disse baixinho, você descobriu alguma coisa sobre a mamãe? James a tomou nos braços, percebendo a fragilidade e a inocência da criança. Sim, minha querida. Mamãe te amava mais do que tudo no mundo. Tudo o que ela fez para te proteger, e para me proteger também, eu acho. Samuel, que observava em silêncio, deu um passo à frente timidamente. Então, não fomos abandonados? James balançou a cabeça em sinal de emoção. Nunca. Você sempre foi amada, e agora estou aqui. E vou ficar. Ao cair da noite, enquanto a neve caía suavemente lá fora, James sugeriu um passeio no jardim aos gêmeos. A luz dos postes projetava sombras suaves nos rostos das crianças e pela primeira vez em muito tempo James sentiu paz. Papai. Lily sussurrou. Você acha que sempre poderemos ficar juntos? James sorriu, sentindo seu coração se encher de uma nova determinação. Sim, Lily. De agora em diante nada nem ninguém poderá nos separar. Ao retornarem para a mansão, James sabia que o caminho à frente seria longo, repleto de perguntas e desafios emocionais. Mas ele finalmente encontrara o que pensava ter perdido, a família que nunca soube que tinha e a coragem para enfrentar a vida ao lado dela. As semanas que se seguiram foram uma mistura de maravilhas e desafios para James Whitman. O riso dos gêmeos ecoava pela mansão, e cada refeição compartilhada, cada brincadeira de esconde-esconde nos vastos corredores, aproximava James de Lily e Samuel. Contudo, apesar dessa harmonia recém-descoberta, a realidade logo lembrou a James que reconstruir uma família nunca é fácil. Certa manhã, enquanto tomavam o café da manhã, Lily olhou para ele com preocupação. Pai, as pessoas vão entender que nós somos a sua família? James respirou fundo. Seus negócios, suas obrigações e sua vida pública em Manhattan faziam parte de um mundo que podia parecer cruel e implacável. Mas ele sabia que o que importava agora era o que acontecia dentro daquelas paredes. Lily disse-lhe suavemente, aqueles que não entendem não precisam entender. O que importa somos nós, e ficaremos juntos, aconteça o que acontecer. Naquela noite, James convidou os gêmeos para se sentarem na sala de estar perto da lareira. As chamas dançavam nos rostos maravilhados de Lily e Samuel, e James sentiu um calor que não conhecia desde a morte de Elizabeth. Ele tirou um álbum de fotos que havia começado a montar. Fotos dele quando criança, lembranças de Elizabeth e fotos que havia encontrado no baú da esposa. Olha só isso, disse ele, mostrando uma foto de Elizabeth segurando um bebê nos braços. Essa é a sua mãe, e você já era amado muito antes de eu saber disso. As crianças se aproximaram dele fascinadas e comovidas. Samuel perguntou. Mamãe sabia que um dia nos encontraríamos? James assentiu com a cabeça com os olhos brilhando. Sim, ela queria que esse dia chegasse e sabia que nos reencontraríamos. Ela queria nos proteger, e conseguiu, entende? No entanto, a vida logo apresentou seus desafios. James teve que lidar com as perguntas dos advogados sobre a herança da família, a administração de seu império financeiro e os rumores da mídia sobre o nascimento repentino dos gêmeos. Ele precisava conciliar seu papel de pai com o de milionário, e cada decisão parecia pesar muito sobre ele. Certa noite, ao chegar tarde do escritório, encontrou Lily e Samuel sentados na sala de estar, com os olhos brilhando de preocupação. Papai, tudo vai ficar bem? Perguntou Lily. James ajoelhou-se diante deles, segurando suas mãos nas suas. Escutem com atenção, disse ele com uma determinação renovada. Não importa o que o mundo diga ou faça, somos uma família. Nada nem ninguém pode nos separar. Superaremos todos os obstáculos juntos. As crianças sorriram timidamente, e James sentiu uma paz que não conhecia desde a morte de Elizabeth. Pela primeira vez, ele entendeu que a vida não se resume a riqueza ou sucesso, mas sim a amor, relacionamentos e momentos compartilhados. Ao cair da noite em Whitman Manor, James observou os gêmeos adormecerem em paz. Em seu coração fez uma promessa silenciosa: proteger, amar e cuidar de Lily e Samuel pelo resto da vida. E com essa promessa, ele sabia que mesmo que Elizabeth não estivesse mais ali, seu legado mais precioso continuaria vivo através deles.